Você já viu? O mundo não se impressiona com discursos. Ele não se move por interesse. Ele não admira quem se justifica. Ele respeita uma única coisa: a ação. E mais, ação sem desculpas. Você pode ter o coração cheio de sonhos, pode ter lido todos os livros certos, feito todas as anotações possíveis, traçado os planos mais detalhados, mas enquanto continuar dizendo ainda não é o momento, nada vai acontecer. O mundo não recompensa quem espera. Ele ignora, porque no fundo, ninguém liga para o motivo pelo qual você ainda não começou. Ninguém vai te aplaudir por estar se preparando. Ninguém vai te estender a mão por você estar quase pronto. Ou você envelhece, ou você se desliga. É duro, sim, mas é verdade. E talvez essa seja a verdade que mais devo assumir. Você sabe exatamente o que precisa ser feito. Você sabe qual caminho deve seguir. Mas há algo dentro de você, uma voz fraca, mas persistente, que insiste em dizer: espera só mais um pouco. Essa voz veste 1000 disfarces. Às vezes é medo, às vezes é duvidoso, às vezes é só covardia disfarçada de lógica. E cada vez que você obedece essa voz, você se afasta um pouco mais da vida que diz querer viver. A oportunidade já passou por você, já foi apresentado, de forma tímida ou escancarada, já bateu na porta, e você hesitou. Você quis pensar mais um pouco. Quis sentir mais segurança, quero esperar um sinal, mas o único sinal que você precisa é a insatisfação que consome seus dias. O desconforto de saber que poderia ser mais longo, mais forte, mais vivo, se apenas tivesse agido. O mundo não tem tempo para quem hesita, ele pertence aos que se movem. Enquanto você espera, outros com menos talento, menos preparo, menos tempo, estão fazendo. E por mais que doa, são eles que vão colher os frutos. Não porque merecem mais, mas porque agiram primeiro. Pense bem, quantos projetos você começou e abandonou. Quantas vezes você disse, depois eu faço, e esse depois nunca veio. E enquanto você afogava suas ideias em justificativas, quantos outros transformaram ideias piores em realidades gigantes. Sabe por quê? Porque eles decidiram que eu agiria sem esperar se sentir pronto. É isso que separa os que conquistam dos que só desejam, uma escolha brutal de não viver mais se escondendo atrás de desculpas bonitas. A vida não premia quem sonha, prêmio quem executa. Cada vez que você deixa de agir, você envia uma mensagem silenciosa ao mundo: eu ainda não estou pronto, e o mundo responde da mesma forma: então você não será escolhido. Mas quando você envelhece, mesmo com medo, mesmo com incerteza, mesmo sem saber como vai dar certo, o mundo muda de postura. Ele para te observar, ele responde, ele começa a se abrir. A confiança não nasce antes da ação, ela é filha dela. Você não vai se sentir confiante para agir, você vai agir, e então aos poucos, a confiança vai nascer dentro de você. Porque nada foi construído mais segurança do que o movimento, e cada pequena decisão que você toma para sair da paralisia é uma declaração silenciosa: eu não preciso de condições perfeitas, eu sou a condição. Eu não espero mais pelo ideal, eu sou o movimento. Eu não preciso de permissão, eu comecei, e nesse instante, algo muda, o respeito vem, as oportunidades aparecem, não porque tudo ficou mais fácil, mas porque você finalmente mostrou ao mundo que é alguém que se levanta, mesmo quando tudo em volta diz que é melhor esperar. Ninguém deverá ser reconhecido, mas o mundo inteiro se curva diante de quem era. Não importa onde você veio, não importa o que faltou, o que importa, de verdade, é o que você faz agora, mesmo sem garantias, mesmo sem aprovação, mesmo sem desculpas. Porque no fim do dia, só existe um tipo de pessoa que o mundo não consegue ignorar: aquela que levanta, enfrenta o medo, silencia as desculpas e envelhece. Você já viu como, às vezes, a vida nos coloca diante de um espelho silencioso? Não aquele que mostra o rosto que você aprendeu a maquiar para o mundo, mas o espelho que escancara o quanto você tem se sabotado sem perceber. É cruel, mas necessário. Porque até que você enxergue com honestidade quem tem sido, nunca vai se tornar quem nasceu para ser. E o que esse espelho revela?
alguém esperando permissão, alguém solicitando validação invisível para ser tudo o que já carrega dentro de si. Alguém que olha para o futuro como se ele fosse uma loteria, não uma construção. Mas e se eu te dissesse que sucesso não é algo que você conquista, é algo que você encarna? O mundo inteiro te ensinou o contrário. Disseram que você precisa provar o que merece, que tem que alcançar metas, juntar diplomas, passar em testes, conquistar prêmios, e só então, talvez, você será alguém digno de se sentir realizado. Só então, poderá andar com postura firme, falar com autoridade, sonhar alto sem parecer arrogante. Mentira. O caminho não começa pela conquista, começa pela identidade. Você não se torna bem-sucedido depois que vence. Você vence porque já decidiu ser bem-sucedido, internamente, silenciosamente, calorosamente, antes de qualquer evidência externa. Quem espera a validação do mundo para agir, nunca envelhece. E quem espera sentir-se pronto, passa a vida inteira em ensaio. O mundo não premia os mais preparados. Prêmio aqueles que acreditam o bastante para se comportar como já foram. É como um ator. Ele não se transforma no personagem na cena final. Ele se torna o personagem no instante em que pisa no palco. Ele respira como ele, anda como ele, pensa como ele, mesmo quando o roteiro ainda está apenas começando. Porque ele sabe, é esse comportamento que construiu a história. E você, tem vivido como protagonista de sua jornada? Ou ainda está nos bastidores esperando alguém te ligar? Quem vive de forma poderosa não está fingindo. Está se antecipando a postura, o pensamento, o tom de voz, as decisões, os padrões, as rotinas, como se o futuro já tivesse chegado. Porque é assim que ele chega. O segredo nunca foi ter para ser. O segredo é ser até ter. E isso é mais que uma frase de impacto. É uma reprogramação. É o código que muda tudo. Você já experimentou acordar e se vestir como quem já venceu, mesmo sem motivo. Já se sentou para trabalhar com a disciplina de quem lidera um império, mesmo quando sua conta bancária ainda está no vermelho. Já decidiu se comportar como alguém importante mesmo quando ninguém está olhando. Isso não é ilusão, isso é construção. A identidade não nasce da opinião dos outros. Ela nasce da sua coragem de viver em alinhamento com o futuro que você deseja. E sim, nos primeiros dias, vai parecer solicitado, vai parecer exagerado, você vai se sentir um impostor. Mas preste atenção nisso, a sensação de impostor não é um erro, é um sinal de que você está saindo da sua zona de identidade antiga. E é aí que tudo começa. Quando você se movimenta como quem já chegou, as portas começam a se abrir. O respeito chega antes mesmo do sucesso. As oportunidades aparecem porque o mundo sente sua energia, antes de ver seus resultados. Esse é o segredo de quem quebra padrões, de quem nasce de novo em plena maturidade, de quem ousa declarar para si mesmo: eu não sou mais a versão antiga, e nunca mais serei. Enquanto muitos continuam consumindo conteúdo esperando uma pílula mágica, os poucos que transformam a vida são aqueles que decidem: hoje, eu começo a me portar como meu futuro exige. Você pode ser um deles. Aliás, se chegou até aqui, provavelmente já é. E talvez seja por isso que você está aqui agora, lendo essas palavras, sentindo algo que queima por dentro e que você diz: esse é o momento. Se você sente isso, não ignore. Esse espaço que estamos criando é para quem não quer mais esperar, para quem está pronto para agir, para quem entende que a identidade vem antes da conquista. Então, se essa mensagem fez sentido para você, continue com a gente. Há muito mais para viver, para aprender, para se tornar. Inscreva-se, porque o próximo capítulo já começou. E ele exige uma nova versão de você. Não há aquela dúvida, mas aquela que se levanta e diz: eu sou. Mas acreditar em quem você quer ser e se portar como essa pessoa é apenas o início da batalha, porque a mente, condicionada há anos por fracassos,
críticas e experiências mal digeridas, vai tentar puxar você de volta. Ela vai lutar. E sabotar. Vai criar ruídos, caneta, e é aqui que você descobre uma verdade brutal. Sem treinamento, ela se rende aos velhos padrões. Ela se torna um reflexo do medo, da ansiedade, da culpa, do arrependimento. Mas com disciplina, ela se torna seu escudo, sua espada, seu centro de comando. É como um músculo. Quanto mais você a exercer na direção certa, mais ela responde. Mais forte ela se torna. Mais rápida, ela silencia as vozes que não servem mais. Só que assim como no corpo, o crescimento mental exige dor, exige desconforto, exige atravessar a barreira invisível onde você sempre se escondeu. Quantas vezes você esteve prestes a mudar um hábito, iniciar um projeto, romper com algo que te enfraquecia e detectou nossos primeiros sinais de incômodo? Quantas vezes jurou a si mesmo que agora ia até o fim e, diante do primeiro tropeço, aceitou a velha narrativa: eu não consigo mesmo. Essa narrativa não é sua verdade. Ela é um programa rodando dentro de você, instalado por traumas antigos, vozes do passado, expectativas que você internalizou sem perceber. Mas aqui está o segredo: qualquer programação pode ser rentável. E tudo começa com reprodução. Não é uma reprodução vazia, automática, mas uma reprodução intencional. Aquela que diz à mente, todos os dias: esse é o novo caminho. Essa é a nova história. Esse é o novo eu. Você precisa se lembrar de que a mente não entende o que é verdade ou mentira. Ela acredita que você não repete com verdade. Se você diz a si mesmo, diariamente, que é fraco, perdido, confuso, incapaz, sua mente transforma isso em realidade. Mas se você escolhe, puramente, afirmar o contrário, mesmo antes de sentir, sua mente começa a recalibrar. Começa a buscar evidências para sustentar a nova crença. Começa a proteger o novo eu, e não mais o velho. E é nesse ponto que muitos falham. Esperar a mente mudar para então agir, quando, na verdade, a ação disciplinada vem primeiro. A mente segue o corpo. Você quer ser alguém determinado? Já como alguém determinado, mesmo com a mente gritando que você não é. Quer ser alguém disciplinado? Mantenha o ritmo, mesmo quando tudo em você pedir por descanso. Quer ser alguém corajoso? Enfrente o medo com as pernas tremendas, mas dê o passo assim mesmo. Com o tempo, e só com o tempo, sua mente começa a aceitar essa nova identidade. Ela, para lutar, começa a cooperar. E quando isso acontecer, o mundo inteiro muda com você. Mas isso exige persistência. Não é um discurso motivacional pela manhã. É a repetição firme todos os dias, mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados visíveis. É treinar sua mente como um guerreiro treina seu corpo com dor, suor e intenção. Cada vez que você interrompe um pensamento sabotador, você vence uma batalha invisível. Cada vez que você escolhe uma atitude nova diante de uma velha dor, você cria um novo futuro. Cada vez que você insiste em se comportar como quem já venceu, mesmo quando ninguém vê, você programa sua mente para proteger aquilo que você ainda está construindo. E assim, com o tempo, você deixa de ser alguém que luta contra a própria mente e se torna alguém que comanda com clareza, porque agora ela trabalha para você. Ela vai servir, e não mais o contrário. Mas mesmo depois de treinar a mente, de romper com narrativas antigas, de dar os primeiros passos na direção da nova identidade, existe algo que muitos ainda não percebem. O ambiente ao redor também precisa ser reconfigurado. Você pode fortalecer sua mentalidade, manter pensamentos alinhados, cultivar disciplina, mas se continuar cercado de vozes que duvidam, zombam ou diminuem seus esforços, cedo ou tarde, sua energia será drenada. O ser humano é profundamente inspirado pelo que consome, vê e ouve. E isso não se limita às redes sociais ou à mídia. Vai muito além. Está nas conversas no café da manhã, nos comentários sutis da família,
nas piadas envenenadas dos colegas de trabalho, nos olhares de julgamento. Aquela frase que parece inofensiva, mas carrega uma camada de desprezo. Nossa, você mudou, hein? Sim, você mudou. E deveria continuar mudando. Mas entenda, crescer incomoda. Evoluir perturbação. Despertar a própria consciência é um ato de ruptura com a própria história e, às vezes, com as histórias dos outros também. É por isso que muitos preferem continuar se sabotando. Não porque não são capazes, mas porque sinto que, ao se transformarem, perderão vínculos. E às vezes perdem mesmo. Mas o preço de se manter pequeno para agradar os outros é infinitamente mais alto do que o de caminhar só por um tempo para se tornar quem você nasceu para ser. Você precisa entender que proteger sua mente vai além de pensamentos positivos. É filtrar quem entra, é escolher o que escuta, é limitado o acesso de quem só sabe criticar, sem construir. Não, isso não é arrogância, isso é higiene emocional. A mente, quando exposta constantemente à negatividade, começa a duvidar das próprias verdades, começa a se moldar ao medo coletivo, começa a achar que está exagerando por querer mais. Mas você não está exagerando, você está acordando. E despertar significa, necessariamente, deixar para trás tudo que vibrava na frequência da versão antiga de você. Por isso, comece a observar o que consome. Veja o que seus olhos assistem, o que seus ouvidos escutam, o que sua boca repete. Isso tudo alimenta ou contamina sua construção interna. Comece a blindar sua paz. A cada conversa que você diminui, silencia. A cada comentário que você paralisa, se afaste. A cada presença que suga sua clareza, estabelece limites. Você tem esse direito, aliás, tem esse dever com a sua própria vida. E se tem algo que ajuda a manter essa energia elevada, é o simples ato de validar aquilo que ressoa com a sua verdade. Se uma mensagem como essa tocou você, se sentir que ela trouxe claramente, se parece que ela colocou em palavras o que você já veio sentindo por dentro, reconheça isso. Curtir esse tipo de conteúdo é mais do que um gesto digital. É um recado silencioso que você envia para sua própria mente. Isso aqui é importante. Isso aqui fortalece. Isso aqui eu quero mais. Porque acredite, o algoritmo da sua mente funciona igual às redes. Quanto mais você interage com a verdade, mais ela aparece. Quanto mais você alimenta seu foco, mais ele cresce. Então, escolha com consciência o que você valida. Escolha com sabedoria o que você permite ecoar dentro de você. Porque no fim das contas, cegar sua mente não é um ato isolado. É uma prática diária e começa, muitas vezes, com pequenos gestos, como esse. Mas proteja sua mente, filtre seu ambiente, alinhe seus pensamentos. Tudo isso é apenas o início de um processo mais profundo. Há algo ainda mais silencioso e poderoso que define quem você se torna, seus hábitos. Aqueles pequenos atos diários, muitas vezes invisíveis aos olhos do mundo, mas que, acumulados, moldam destinos. Enquanto muitos esperam um momento grandioso, uma virada de sorte, um sinal mágico do universo, os que realmente transformam suas vidas fazem algo bem diferente. Constroem, todos os dias, uma alicerce sólida feita de escolhas consistentes. Eles não esperam a motivação para chegar. Eles se movem mesmo sem vontade, porque entendemos que a identidade que desejam habitar precisa ser alimentada por ações, não por emoções passageiras. Não se trata de fazer grandes mudanças de uma vez. Trata-se de escolher um novo padrão, uma nova disciplina, e sustentá-la mesmo quando ninguém está vendendo. É isso que transforma um pense bem. Essas perguntas revelam mais sobre seu futuro do que qualquer plano feito. Porque não é o plano que construiu a vida, é o padrão. Todo hábito, por menor que seja, carrega uma mensagem para o seu inconsciente. Quando você cumpre uma pequena promessa que fez a si mesmo,
levantar na hora, fazer exercício, estudar, dizer não a algo que te distrai. Seu cérebro registra: eu sou alguém que cumpre o que promete. E essa frase simples muda tudo, porque uma vez que você acredita nisso, começa a agir em coerência com essa identidade. Mas o contrário também é verdade. Cada vez que você promete algo e não cumpre, ainda que ninguém saiba, você está ensinando para si mesmo que não é confiável. E essa autoimagem sabotada se reflete em decisões maiores, em sonhos que você para perseguir, em metas que você abandona no meio do caminho. Não por falta de capacidade, mas porque, no fundo, você não acredita que vai até o fim. Então, a verdadeira transformação não acontece no dia em que você conquista algo. Ela começa bem antes, no dia em que você decide construir hábitos que antecipam essa conquista. No momento em que você envelheceu como alguém que já venceu, mesmo sem reconhecimento, sem aplauso, sem resultado imediato. Essa é uma diferença entre os que esperam e os que constroem, entre os que desejam e os que encarnam. E não é fácil. Há dias em que tudo dentro de você vai gritar para parar. Vai parecer inútil. Você deve manter a consistência quando a pressão dos resultados não for atendida. Mas é justamente nesses dias que você está plantando as sementes mais profundas. Porque cada vez que você insiste na disciplina, quando a paixão acaba, você deixa claro: eu não dependo do externo. Eu sou guiado por uma decisão interna. Roger Bannister não corta a barreira dos 4 minutos na corrida porque tinha um dom. Ele decidiu porque treinou diariamente para aquilo que muitos nem acreditavam ser possível. Walt Disney não construiu um império porque esperou o momento ideal. Ele começou a desenhar o que via por dentro, mesmo quando tudo à sua volta gritava que era impossível. A verdade é que a vida se rende para aqueles que persistem. Não os mais talentosos, não os mais afortunados, mas os mais consistentes, os que acordam todo dia e reafirmam, com atitudes silenciosas: eu sou essa pessoa, mesmo que o mundo ainda não veja, mesmo que eu ainda esteja longe do que quero. Já está acontecendo, porque eu decidi que será. E quanto mais você repete isso com ações, e não só com palavras, mais seu corpo, sua mente e até o seu ambiente passam a refletir essa nova identidade. Você começa a andar diferente, falar diferente, a pensar com clareza, a sentir que está, finalmente, vivendo em alinhamento com algo maior do que o agora. Esse é o segredo. Não é sobre esperar o destino chegar, é sobre caminhar como se ele já estivesse aqui. E dia após dia, tijolo por tijolo, ele estará. Mas por mais que os hábitos construam o alicerce de uma nova identidade, existe um outro elemento que dá forma, cor e direção a tudo: a visão interna. Sem uma visão clara do que você quer se tornar, seus hábitos se tornam aleatórios, suas ações perdem força e a própria mente volta a buscar conforto no conhecido. O que te guia, no fim das contas, não é o esforço, é a imagem que você sustenta de si mesmo lá na frente. É por isso que tanta gente vive em ciclos. Porque até mesmo com disciplina, se você não souber para onde está indo, vai andar em círculos. Vai repetir padrões com mais energia, mas sem destino. A mente humana precisa de um norte. Precisa de uma imagem tão viva, tão real, que ela comece a tratar essa imagem como destino eventualmente. E essa imagem, essa visão, não pode ser fraca. Ela precisa de queimadura no peito. Precisa emocionar. É preciso fechar os olhos e sentir o gosto do que ainda não aconteceu. Napoleon Hill dizia: tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas a maioria não concebe nada, apenas deseja vagamente. E quem deseja sem claro, vive refém da sorte, do acaso e da opinião alheia. Você precisa desenhar sua visão com detalhes. Não é apenas quero ter sucesso ou quero uma vida melhor. É como você quer acordar, como quem você quer dividir sua mesa de café, que tipo de decisão você quer tomar, que lugares você quer visitar, como você quer se sentir ao deitar,
Que tipo de impacto você quer deixar? Não fuja disso, porque quando você foge de imaginar, você está, na prática, fugindo de criar. O mundo interno sempre antecede o mundo externo. O que você vê dentro, com nitidez, a vida começa a conspirar para se manifestar fora. Mas atenção, essa visão não pode vir da comparação. Ela não pode gerar redes sociais ou expectativas dos outros. Ela precisa emergir do seu silêncio, da sua solidão, da sua verdade mais íntima. Você precisa calar o barulho do mundo e perguntar: se eu não tive medo de julgamento, se eu soubesse que seria apoiado, se eu acreditasse que tudo é possível, quem eu seria? E ouvir essa resposta com coragem. Talvez você descubra que o que quer de verdade não tem nada a ver com o que está buscando hoje. Talvez descubra que tem vívido o sonho de alguém que nem você conhece e que, no fundo, seu coração sempre soube o caminho. Você é quem ignorou os sinais por tanto tempo. A visão verdadeira não confunde. Ela acalma, ela inspira, ela te encontra nas noites em que tudo parece desmoronar e sussurra: continua, você ainda não chegou. E quando você acessa, tudo muda. Você começa a agir diferente, não porque é solicitado, mas porque está alinhado. As distrações perdem o brilho. As urgências do mundo produzem ruídos distantes. E cada decisão passa a ser filtrada por uma única pergunta: isso me aproxima ou me afasta da minha visão? Essa clareza não tem preço. Ela te liberta. Porque enquanto todos estão correndo em diversas direções, tentando apagar incêndios, você caminha firme, mesmo que devagar, mas firme, porque sabe onde está indo. Essa visão se torna seu escudo nos dias difíceis, seu impulso nas manhãs sem motivação, sua certeza quando tudo parece incerto. E quando ela é nutrida com imaginação e ação, ela para de ser apenas um sonho e se transforma num plano. Por isso, cultive essa imagem como se fosse um jardim sagrado. Visualize com frequência, sinta com intensidade, fale com verdade, escreva, desenhe, declare. Faça com que sua mente se habitue a esse futuro, até que ele pareça mais familiar que o seu presente. Porque o cérebro, quando exposto a uma imagem repetidamente, começa a tratá-la como real. E quando isso acontece, tudo em você, seus pensamentos, suas escolhas, suas emoções, começa a conspirar para tornar aquela visão clara. Esse é o poder da mente que projeta, da mente que decide viver o futuro antes mesmo de tocá-lo. E quando você domina isso, deixa de ser prolongado pelos ventos da vida. Você se torna o vento. Mas mesmo com uma visão poderosa, vívida, ardente, ela não vale nada se não for sustentada por um plano, porque querer é bonito, imaginar é inspirador, mas transformar uma visão em realidade exige chão, exige método, exige ação coordenada. E aí está uma das grandes armadilhas do desenvolvimento pessoal: acreditar que só sonhar forte já basta. Não basta. A mente pode ser o motor, mas o plano é o volante. É ele que dá a direção. É ele que evita que você se perca na empolgação e acabe, mais uma vez, voltando para os mesmos ciclos. Quantas vezes você se encheu de motivação, tomou decisões, traçou metas, e depois, na falta de clareza, foi engolido pela rotina? Quantos projetos foram desenvolvidos com entusiasmo e morreram no meio do caminho, simplesmente porque não havia estrutura para sustentá-los? O plano é o antídoto contra a dispersão. Ele organiza o caos, ele transforma a vontade em tarefa, a tarefa em passo, o passo em caminho. Mas atenção, plano não é prisão. Muita gente desiste de planejar porque acha que um plano tira a espontaneidade da vida. Só que não se trata de fraqueza, trata-se de foco, de saber todos os dias o que você precisa fazer para honrar sua visão. É como um arquiteto que, diante de um grande projeto, deseja cada medida, cada encaixe, cada etapa. Ele não deixa espaço para o acaso construir por ele. Ele decide onde cada tijolo será colocado.
e você precisa fazer o mesmo com sua vida. Quer mudar seu corpo? Planeje seus treinos, sua alimentação, seu descanso. Quer mudar sua carreira? Planeje seus estudos, seus contatos, sua entrega. Quer mudar sua mente? Planeje seus hábitos, seus estímulos, seus silêncios. Nada grandioso é construído sem planejamento. E aqui está o ponto mais poderoso. Um bom plano reduz a força de necessidade necessária. Porque quando você sabe exatamente o que precisa ser feito, você não desperdiçou energia decidindo. Você executa, você entra no fluxo, você economizou o recurso mais precioso de todos, sua atenção. Napoleon Hill dizia: um objetivo sem um plano é apenas um desejo, e é por isso que muitos vivem desejando, mas poucos vivem o que desejam, porque não estruturam o caminho. Você precisa dividir sua visão em blocos, em marcos, em compromissos diários. Precisa definir o que será feito hoje semana, o que será entregue todo mês, ou o que será feito até o fim do ano. E mais do que isso, precisa verificar esse plano com frequência, porque a vida muda, você muda, e um plano bom é um plano vivo, que se adapta, mas não perde o norte. Se hoje sua mente está cheia de ideias, mas seus dias estão cheios de confusão, talvez o que esteja faltando não seja mais motivação. Talvez o que esteja faltando seja estrutura. E não é vergonha nenhuma admitir isso. Aliás, comente aqui qual é a parte mais difícil para você tentar se organizar. É começar? É manter a constância? É adaptar o plano diante dos imprevistos? Falar sobre isso é um passo importante, porque quando você coloca sua dificuldade para fora, ela deixa de ser um bloqueio interno e passa a ser algo que pode ser resolvido com estratégia. Acredite, as grandes ideias realizadas não são aquelas que são geniais todos os dias. São aqueles que sabem transformar uma ideia comum em um plano extraordinário e depois executarem esse plano com disciplina em comum. Eles não vivem esperando o momento certo, eles constroem o momento. E você pode fazer o mesmo, com visão, plano e consistência, até o impossível começa a parecer só uma questão de tempo. Porque o plano certo te mantém de pé mesmo nos dias em que a motivação não aparece. Ele te lembra que há um caminho, o que você está andando, e que cada passo conta. Então pare agora e reflita. Você está vivendo de desejos, ou está construindo um plano? A resposta é não. Que você faz com os seus dias? Porque são eles, e não os sonhos, que moldam o seu destino. Mas mesmo com uma visão clara e um plano bem traçado, muitos ficam travados diante de uma barreira invisível, a indecisão. E essa hesitação silenciosa é muitas vezes o que mata sonhos antes, mesmo que eles tenham a chance de nascer. Você pode ter uma estratégia incrível, um cronograma impecável, até mesmo um mapa detalhado, mas se você não decidir com firmeza, se você vive suspenso na dúvida, esperando um sinal perfeito, uma confirmação absoluta ou uma certeza absoluta de que não vai errar, então, na prática, você ainda está parado. A verdade nua e crua é o mundo não para esperar sua segurança emocional. As oportunidades não vão bater na sua porta com um crachá dizendo o momento ideal. O tempo não vai esticar até que você se sinta 100% pronto. E, sinceramente, você nunca vai se sentir completamente pronto. E tudo bem, porque a prontidão não é um estado que precede a ação. Ela é consequência dela. Há uma força poderosa em decisão rápida, em agir com sinceridade, em dizer sim ou não com clareza. Essa firmeza não vem da certeza do resultado. Ela vem da confiança de que, qualquer que seja o estágio final, você vai lidar, vai crescer, vai ajustar, vai continuar. As pessoas mais bem-sucedidas que você conhece não tomam decisões perfeitas. Elas tomam decisões e fazem com que funcionam. Eles escolheram, comprometeram-se e só então descobriram como sustentar a escolha. E fazem isso com coragem, com presença, com uma mentalidade que diz:
Se for preciso mudar no meio do caminho, eu mudo, mas não vou mais ficar parado esperando garantias. O problema da indecisão não é só o tempo que você perde, é a energia mental que ela consome. Cada dúvida arrastada, cada escolha adiada, cada cenário que você repassa 1000 vezes na cabeça sem agir, tudo isso é desgastante, tudo isso rouba força do presente, tudo isso te afasta daquilo que você quer construir. E por ironia, quanto mais você adia uma decisão, mais difícil ela se tornar, porque o medo cresce, porque o ego entra em cena, porque você começa a se sentir um impostor, e o que era para ser um passo simples vira uma prisão mental. A vida prêmio à ação, a claramente se conquista no movimento, não na paralisia. Você só vai saber se aquele projeto funciona, tentando. Você só vai descobrir aquele caminho é o certo caminhante. Você só vai desenvolver confiança decidindo. É claro que existem escolhas grandes, seriais, complexas. Ninguém está dizendo para agir sem pensar, mas pensar demais também é uma forma disfarçada de procrastinar. E a linha entre prudência e covardia, às vezes, é muito tênue. Existe um momento em que você já sabe o que precisa fazer. Não é possível ter todos os detalhes, não podemos ter todas as garantias, mas sabe, sentença, intui. E nesse momento, o que falta não é mais informação, é decisão. E quando você começa a cultivar essa habilidade de decidir com firmeza, algo poderoso acontece, a sua autoconfiança cresce. Porque você passa a confiar não em um cenário perfeito, mas em você. Você precisa que tudo esteja alinhado para agir. Você se transforma no tipo de pessoa que envelhece e faz com que tudo se alinhe depois. É como uma ponte que você só vê se construir depois que pisa. Cada decisão é um tijolo. E quanto mais você decidir, mais caminho aparece. Até que olhar para trás e ver o quanto avançou se tornou sua nova fonte de coragem. Essa velocidade na decisão é uma característica comum entre os maiores líderes da história. Napoleão Hill comentou isso ao estudar centenas de pessoas de sucesso. E o que ele descobriu? Que elas tomavam decisões rapidamente e naturalmente voltavam atrás sem motivo real, porque elas sabiam a dúvida prolongada enfraquece a vontade. A ação firme a fortalece. Então, se você sente que está sempre começando, mas nunca avançando, talvez o que esteja faltando não seja mais planejamento, mais estudo ou mais tempo. Talvez o que falte seja a coragem de decidir e bancar a escolha. E essa coragem, você já está dentro de si. Só precisa parar de ouvir o medo por tempo demais. Escolha, agora, mesmo com medo. Mesmo com incerteza, porque nenhuma transformação acontece enquanto você continua apenas contemplando possibilidades. O poder não está em todas as portas que você poderia abrir, é aí que você escolhe atravessar. Mas é justamente quando você decide que o verdadeiro teste começa, porque decidir é um ato, persistir é um caráter. A maioria das pessoas acha que fracassa por falta de talento, de recursos ou de sorte. Mas é realidade, elas desistiram cedo demais. Elas param quando ainda estavam sendo testadas. Eles se recuperaram quando a vida, na verdade, estava se perguntando: você realmente quer isso? Porque o universo tem um estranho e preciso senso de justiça. Ele não entrega resultados para quem apenas deseja. Ele entrega para quem insiste, para quem continua quando já seria compreensível para quem não desiste quando a paixão desaparece e sobra apenas a verdade silenciosa de que vale a pena. Há uma força quase sobrenatural que persiste. Eles não se movem apenas pelo que sentem, eles se moveram pelo que decidiram. Eles aprenderam a continuar mesmo com o coração apertado, com a mente cansada, com um ambiente desanimador, porque sabem, é nesse exato momento que a maioria desiste e que poucos avançam. Napoleão Hill chamava isso de persistência técnicas, a capacidade de manter o foco, a ação e a crença mesmo diante de derrotas temporárias.
E ele foi claro: o fracasso é um impostor astuto, com um talento cruel para aparecer quando o sucesso estiver mais próximo. Você consegue perceber a profundidade disso? É justamente no cansaço, na desvantagem, na dúvida, que muitas das maiores vitórias começam a ser construídas. Mas o problema é que essas vitórias ainda são invisíveis. Elas não brilham, não mostram sinais, não dão certeza. E é por isso que poucos chegam lá. Você precisa continuar mesmo, quando tudo parece dizer que não está funcionando. Porque muitas vezes não é o mesmo ainda. Persistir não é ser teimoso, é ser leal à sua decisão, mesmo quando o resultado ainda não se manifesta. Persistência é quando você escreve o livro e ninguém lê, mas você escreve o próximo capítulo. É quando você treina e ainda não vê mudanças no espelho, mas volta no dia seguinte. É quando você fala com o cliente que não responde e continua oferecendo com dignidade. É quando você investe tempo, alma, esforço e parece que o mundo não repara. Mas você repara, você sabe, você acredita, porque quem desistiu nunca saberá o quão perto estava. E quem persiste sempre descobre que aguentava mais do que imaginava. É como minerar ouro. Você escava, 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 e por muito tempo só encontra pedras. E é aí que muitos embora vão, mas os que continuam, mesmo suando, mesmo duvidando, mesmo cansados, de repente batem o machado e ouvem um som diferente. O som do metal, do tesouro, do que sempre esteve lá, esperando alguém que não parasse antes. Persista, porque a persistência te molda. Ela fortalece seu caráter. Ela faz você perceber que você não está apenas construindo um resultado, está se tornando alguém digno dele. Persistência é também o filtro da vida. É o que separa os sonhadores dos realizadores, os iniciantes dos mestres, os que falam dos que fazem. E você não precisa correr, não precisa impressionar, só precisa continuar. Dia após dia, decisão após decisão, ação após ação. Quando o mundo te testar, sorria. Quando tudo parecer estagnar, respire. Quando as portas se fecharem, ajuste a rotação, mas não pare, porque no fim das contas, quem vence não é o mais forte, nem o mais esperto, é o que não para. Uma jornada não exige perfeição, ela exige presença. Esteja presente, ainda que cansado, ainda que com medo, ainda que sem respostas, porque às vezes, só o ato de continuar já é a maior vitória que você poderia alcançar. Mas mesmo a persistência, por mais poderosa que seja, não precisa conseguir em solidão. Há um último pilar silencioso, que sustenta os grandes a força invisível da conexão. Nenhum império foi construído sozinho. Nenhum legado foi forjado apenas com mãos individuais. O ser humano, por natureza, se fortalece no coletivo, quando encontra pessoas que enxergam sua visão, que juntas do seu propósito, ou que simplesmente se recusam a deixá-lo desistir. E isso não é fraqueza. Isso é sabedoria. Você pode ter uma visão mais clara, um plano mais estratégico, uma disciplina mais afiada, mas se você se isolar, se fechar, se esconder, a jornada se torna mais árdua, mais silenciosa, mais fria. Porque há dias em que até o mais forte vacila. E nesses dias, basta uma palavra certa, de alguém que você confirma, para reacender a chama. Às vezes, é um comentário simples, num olhar cúmplice, num eu acredito em você inesperado, que a força volta. E é aí que você entende, a sua caminhada pode ser sua, mas ela não precisa ser solitária. Você precisa sim, de fé inabalável em si mesmo, mas precisa também de um círculo ao redor, de um ambiente que alimente sua mente e não a sufoque, de vozes que te elevem, não que drenem sua coragem. Muitos não entendem isso. Vivemos tentando provar que conseguimos sozinhos, e até consegue por um tempo, mas existe um cansaço que só nasce na ausência de troca, um desgaste que se instala quando tudo é feito em silêncio, sem testemunhas, sem partilha. Conectar-se com pessoas que unicamente da sua busca
É como respirar ar novo depois de um mergulho longo demais. Lembre-se de que não é só você, que há outros no caminho, que há apoio, mesmo que invisível, que há força coletiva em cada passo. E mais do que isso, quando você compartilha sua jornada, você se inspira, você se transforma em espelho para alguém que talvez estivesse no escuro. E esse alguém, ao enxergar sua luz, reacende a própria. É por isso que este espaço existe, para que você não apenas consuma conteúdo, mas participe, comente, fale, compartilhe sua visão, sua luta, seu avanço, porque talvez o que você escreve seja exatamente o que alguém precisa ler hoje para não desistir. Curta este vídeo se ele falou com você. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens que te fortaleceram, porque essa jornada não acaba aqui. Ela continua em cada passo que você dá, em cada escolha que faz, em cada pensamento que planta em sua mente. E cada comentário que você deixa aqui é como um farol que guia outros navegantes nessa mesma busca. Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre quem você é. Você é alguém que não foge da verdade, que ainda seus bloqueios, que decida crescer, mesmo quando dá medo. Isso é raro, isso é valioso. E se ninguém te disse isso hoje, eu te digo agora, você é um privilegiado, porque escolhi consciência em vez de comodismo, clareza em vez de distração, evolução em vez de desculpas. Então leve essa força com você, onde quer que vá, que ela esteja na sua voz, na sua postura, nas suas decisões. E lembre-se sempre, a mente é o seu território sagrado. Proteja-o, alimente-o, expanda-o, porque quando você cega sua mente, nada, absolutamente nada, tem poder de te parar. E se esse vídeo tocou algo em você, se ele despertou até uma pequena centelha, não guarde só para si. Curta, comente, inscreva-se e compartilhe com quem precisa. Que isso aqui não seja um fim, mas um recomeço. Você não está mais sozinho. E agora, nada mais pode te impedir.